Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E hoje estamos comemorando duas datas muito especiais para a igreja. A primeira delas é que hoje se celebra o Dia Mundial das Missões. Nós sabemos, você já deve ter ouvido falar isso, que para a igreja, o mês de outubro é chamado o mês das missões. E exatamente hoje, dia 20 de outubro, nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Celebramos nesse dia todas as missões que a igreja realiza no mundo inteiro. E por conseguinte, celebramos também todos os missionários que abrem mão dos seus planos pessoais, dos seus projetos pessoais, para saírem pelo mundo afora, levando a palavra de Deus. Hoje também é o dia da infância missionária. Olha só, infância missionária. É um dia que a igreja estabeleceu para que possamos celebrar as crianças que fazem missões. Porque, em geral, quando a gente pensa em missão, a gente só pensa em adulto. Mas a igreja vem nos lembrar, existem muitas crianças que também são missionárias. Crianças que falam de Deus, que levam a Deus. Crianças que desde pequenininhas já sentem no seu coração um propósito, um desejo de servir a Deus e de evangelizar. Por todos os missionários que já passaram por Glaucilândia, sabemos que em Glaucilândia, durante um bom tempo, as celebrações, a paróquia, que nessa época era quase paróquia, ficou sob a coordenação de missionários, de religiosos da Sagrada Família. Por todos eles que passaram, por todos os padres que passaram fazendo missões, e até pelas crianças que evangelizam outras crianças, que falam de Jesus na escola, falam de Jesus com os coleguinhas. Nós pedimos a você agora que possa prestar uma homenagem a cada um deles com uma salva de palmas. E talvez é por causa de ser hoje o Dia Mundial das Missões que a igreja estabeleceu que toda a coleta das missas que acontecem nesse dia, essas coletas, elas são destinadas à missão. Então hoje, todo o valor que for arrecadado durante as coletas, o momento das oferendas que nós passamos com os coletores, e você for colocar a sua doação, todo o valor vai ser remetido para as missões, para as pessoas que vivem pelo mundo afora fazendo missões e que às vezes precisam de ajuda, às vezes precisam até de comida e não têm o que comer. Então, não só em Glaucilândia, mas no Brasil inteiro, todas as paróquias hoje se solidarizam com as missões através dessa coleta instituída pela igreja. Queridos irmãos, hoje nós temos para a nossa reflexão um texto do Evangelho, no mínimo intrigante. Marcos capítulo 10 vem nos revelar um pedido inusitado que foi feito por dois dos discípulos de Jesus. Vamos conferir qual foi esse pedido e vamos tentar entender um pouquinho o que estava por trás disso. Olha só, o evangelho de hoje começa assim: naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aqui já dá o nome dos dois discípulos, como eles se chamavam? Tiago e João. E diz também o nome do pai deles. Eles eram filhos de quem?
Zebedeu. Zebedeu era um homem da região que tinha esses dois filhos, Tiago e João. Esses dois filhos de Zebedeu eram discípulos de Jesus. E eles chegaram para Jesus e disseram assim: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. E Jesus perguntou: o que quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Olha que pedido mais estranho. Quero até que você repita esse pedido com o padre, para você poder ir já introjetando, assimilando na sua mente, no seu coração. Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram para Jesus e disseram: Mestre, queremos que o Senhor faça por nós o que nós vamos pedir. Jesus falou: e o que vocês querem? E eles pediram, olha só: deixa-nos sentar, diga. Deixa-nos sentar, Um à tua direita, um à tua direita e outro à tua esquerda, e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. quando estiveres na tua glória. Eles poderiam pedir tantas coisas, mas eles pediram isso: se sentar à direita e à esquerda de Jesus, quando Jesus estiver na glória, no reino de Deus, quando Jesus estiver no céu. A primeira pergunta que nós nos fazemos é: mas por que alguém pediria isso? O que deu na cabeça deles dois para poder fazer esse pedido para Jesus? Sentar à direita de Jesus e à esquerda de Jesus. Nós podemos então pressupor que no mínimo o que eles estavam querendo era ser reconhecidos pela proximidade, pela intimidade que tinham com Jesus. Você sabe, por exemplo, quando uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito importante vai a um lugar, vai a um jantar, vai participar de um evento, quem se senta ao lado daquela pessoa importante é considerado importante também. Então imagina uma situação assim. Uma pessoa que exerce um cargo muito elevado, um juiz, um promotor, vai participar de um jantar. Quem senta ao lado do juiz, do promotor, nesse jantar, está demonstrando duas coisas. Primeira coisa: eu sou próximo do juiz, eu sou próximo do promotor, e por isso eu posso sentar do lado dele. Eu tenho intimidade com essa pessoa. Mas está demonstrando também, por ter tanta intimidade com o juiz e o promotor, eu também sou importante. E aí você começa a perceber, então, que o que os discípulos queriam, no fundo, era que a importância deles fosse reconhecida no céu. Eles queriam ser considerados como os discípulos mais importantes de Jesus, tão importantes que na hora de se sentar, eles se sentaram à direita e à esquerda de Jesus. Aí você pergunta, seu padre, mas com base em que eles pediram isso? Porque em geral, para alguém poder querer sentar à direita ou à esquerda de uma pessoa importante, essa pessoa tem intimidade. Que intimidade eles tinham com Jesus? E aqui nós começamos a entrar na mente deles. Você sabe que Jesus, quando
decidiu iniciar a sua missão, ele chamou para segui-los quantos discípulos? 12. 12 discípulos para segui-lo. Esses 12 discípulos iam com Jesus onde Jesus estava. Esses 12 discípulos participavam com Jesus de todas as atividades que Jesus fazia. Mas no meio desses 12 tinha 3 que eram os discípulos da confiança de Jesus. Deixa eu ver se você sabe o nome dos 3 discípulos que Jesus mais confiava. Quais são? Pedro, Tiago e João. Olha só que interessante. Dentre os 12 discípulos de Jesus, haviam 4 que eram irmãos. Pedro e André eram irmãos. Tiago e João eram irmãos. Jesus se aproximou mais de Pedro, mas do irmão dele, André, não. André era discípulo, seguia Jesus, mas não tinha a mesma intimidade que o irmão dele, Pedro. Agora, no caso dos outros 2 irmãos, Tiago e João, os 2 conseguiram se aproximar de Jesus, criar intimidade com Jesus, e Jesus passou a confiar neles. Tanto que, veja, compadre, em diversos momentos, Jesus chamou apenas os 3, Pedro, Tiago e João, para acompanhá-lo. Vamos lembrar alguns desses momentos. Alguém chegou para Jesus e disse assim: Jesus, a minha filha está lá em casa, nas últimas, o senhor podia ir lá para fazer uma oração para a menina. No meio do caminho, Jesus ficou sabendo que a menina tinha morrido. Jesus foi na casa dela e disse: apenas 3 discípulos vão comigo. Quais são os 3? Pedro, Tiago e João foram os únicos. 9 ficaram e só os 3 entraram. E eles viram Jesus ressuscitar a menina que já tinha morrido, dizendo apenas uma frase: menina, levanta. A menina abriu os olhos e levantou. Certamente os discípulos que ficaram lá fora pensaram assim: nossa, mas esses 3, eles tiveram uma oportunidade maravilhosa de ver de perto Jesus ressuscitando alguém. E ali, provavelmente, já começaram a questionar: por que será que Jesus tem preferência por eles? Por que será que Jesus chamou só eles e não chamou a nós? E ao mesmo tempo, esses 3 já começaram a pensar: tá vendo? No meio dos 12, nós somos os mais importantes. Mas não foi só essa vez. Quando Jesus quis se transfigurar no Monte Tabor, ele chamou apenas 3. Quais os 3? Chegou lá no Monte Tabor, Jesus mudou suas vestes, as vestes de Jesus ficaram brancas, Jesus ficou com a pele reluzente e apareceram 2 pessoas, Moisés e Elias, e começaram a conversar com Jesus ali diante dos 3. Então, de novo, eles tiveram um benefício, eles tiveram, poderíamos assim dizer, uma oportunidade que os outros 9 não tiveram. E de novo eles desceram do monte pensando: no meio dos 12, nós somos os mais importantes. Eu tenho a impressão que Tiago e João começaram a deixar subir na cabeça deles essa impressão de que eles eram muito importantes. Tiago e João começaram a se inflamar de vaidade e começaram a querer tirar vantagem em cima disso. E eles pensaram: olha, tem nós 2 e tem Pedro. Vamos combinar o seguinte: vamos chegar em Jesus e já vamos fechar com ele, que quando ele subir para o céu,
nós vamos sentar ao lado dele, um à direita, o outro à esquerda. E aí, nós dois ficamos lá. E Pedro? Pedro fica mais afastado. Então veja, nesse pedido que eles fizeram a Jesus, eles queriam que a sua importância fosse reconhecida, e eles queriam também passar a perna em Pedro. Tipo assim, nós vamos chegar primeiro, e quando Pedro for chegar, o lugar já vai estar garantido. Aqui nós já temos diversos temas para a homilia. O primeiro tema que nós teríamos aqui para uma homilia, que daria uma homilia formidável, é essa: o desejo de reconhecimento que existe em todos nós. Porque veja, não é só Tiago e João que gostariam de ser reconhecidos. Todos nós gostaríamos de ser reconhecidos. Agora, na festa de Nossa Senhora Aparecida, nós vivemos algo um pouco parecido com isso, aqui em Glaucilândia. Porque estabelecemos que cada padre que viesse celebrar iria jantar na casa de alguém. E como eu tenho missa lá em Montes Claros, alguns dias na semana à noite, eu não pude vir todos os dias. Algumas pessoas reclamaram dizendo: nossa, o padre Wagner nem na festa não vem na casa da gente. Mas alguns dias eu pude vir. E um dos dias que eu pude vir, adivinha onde era a casa onde o jantar ia acontecer? Na casa de Dona Maria. E adivinha quem era o padre que iria jantar lá na casa de Dona Maria? Um outro padre chamado Padre Wagner. Aí Dona Maria, igual Tiago e João, disse: nossa, 2 Padre Wagner na minha casa de uma só vez. Ninguém em Glaucilândia consegue isso, só eu. E quando eu cheguei, Dona Maria toda feliz, o outro Padre Wagner, sério, de batina, e ela feliz, nossa. E por incrível que pareça, começou a chover. Ela disse: olha, padre, até a chuva é uma homenagem a essa noite. O que estava por trás disso? Dona Maria se sentindo feliz, porque ali naquela visita, ela sentia que a sua importância estava sendo reconhecida. Todos nós temos esse desejo de reconhecimento da nossa importância. Poderíamos aprofundar nisso aí, fazer uma homilia só sobre isso, mas não é esse o nosso objetivo. Poderíamos fazer também uma homilia sobre o perigo de você querer ser importante, o risco que você corre e até as estratégias que muitas pessoas utilizam a ponto mesmo de passar a perna nos seus companheiros para tentar ficar no primeiro lugar e ocupar a posição de destaque. Foi o que Tiago e João queriam fazer com Pedro. Os 3 estavam em destaque, mas eles queriam ocupar os 2 lugares e deixar Pedro para trás. Também não vamos falar sobre isso, porque o que eu quero refletir com você é a resposta de Jesus. Quando eles disseram assim: nós queremos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, a primeira resposta de Jesus já foi um balde de água. Olha o que Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Quando Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo, na opinião de vocês que estão aqui na igreja, Jesus já estava avisando para eles que ia atender o pedido deles, sim ou não? Quando Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo, Jesus já estava dizendo: não vou atender. É um pedido que não vai passar, é um pedido que não terá chance de ser atendido. E depois Jesus faz uma pergunta,
E é sobre essa pergunta que eu quero refletir com você. Jesus diz assim, ó: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Repita. Por acaso o cálice que eu vou beber? Jesus deixou a entender, e é aqui que nós vamos ficar, que no céu, a posição que cada um de nós vamos ocupar não tem a ver com grau de proximidade, de intimidade com Jesus. Não tem a ver com o título. Por exemplo, eu não posso pensar que pelo fato de eu ser padre, no céu, eu vou ter um lugar mais privilegiado do que você, que está aqui na igreja e que é um leigo. Um bispo não pode pensar que pelo fato de ser bispo, quando ele chegar no céu, ele vai ter um lugar mais privilegiado do que alguém que é apenas padre. E assim nós poderíamos continuar refletindo. Você que é coordenador, você que participa de pastoral, não pode pensar, no céu Jesus vai me dar um lugar melhor do que vai dar para minha vizinha que não vem na igreja. Você não pode pensar, no céu eu vou ter um lugar melhor do que o meu irmão que não reza faz um ano. No céu eu vou ter um lugar melhor do que a minha cunhada, que é fofoqueira e invejosa. No céu eu vou ter um lugar melhor do que a minha sogra, que é uma mocreia e vive falando mal de mim. A posição que ocupamos no céu não tem a ver com o cargo que ocupamos na terra, não tem a ver com títulos, não tem a ver com posição social, não tem a ver com condições de família, não tem a ver com fama, sucesso e reconhecimento na terra. Eu lembro muito do Padre Léo contando uma história, dizendo assim que lá no céu, uma pessoa pobrezinha que vivia quase que como um anônimo na sociedade, poderia ter um lugar melhor do que ele, Padre Léo, que aqui na terra era muito aplaudido. Porque Deus não olha para essas coisas. O dinheiro que eu tenho, a quantidade de cursos superiores que eu fiz, tradições familiares, se eu sou de família rica, se eu sou de família tradicional, se eu tenho muitos seguidores no Instagram, se eu tenho muitos seguidores no TikTok. Jesus não olha se eu exerço funções na igreja, se eu sou ministro da comunhão, se eu faço celebração da palavra, se eu toco, se eu canto na igreja. Jesus não olha nem mesmo se eu sou padre, se eu sou bispo, se eu sou cardeal. Jesus olha o quê? O cálice que eu bebo. O cálice que nós bebemos é a condição para que ocupemos um lugar no céu. Como assim, padre? O cálice que eu bebo. Jesus perguntou para eles: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E aí você pensa, qual foi o cálice que Jesus bebeu? A sua morte na cruz. E Jesus deixou bem claro para nós que ele se sentou à direita do Pai. Não é porque ele é filho de Deus. É porque quando ele veio cumprir a sua missão, ele passou por todo o sofrimento que um ser humano jamais seria capaz de passar. Ele cumpriu a sua missão, ele morreu na cruz para nos salvar,
e por isso ele se assentou à direita do Pai no céu. Ou seja, o lugar que Jesus ocupa no céu não foi dado de presente por ele ser o queridinho do Pai. Foi conquistado através do sofrimento que ele viveu na terra. Amém, pessoal? Amém. E aqui nós podemos perceber uma coisa, que vale também para cá, para a nossa realidade terrena. Os melhores lugares que podemos ocupar, inclusive aqui na terra, são os lugares não que nós ganhamos, mas que nós conquistamos. Eu acho tão triste, sabe, quando alguém chega a uma alta posição porque teve que barganhar, porque teve que fazer favores. E o que mais me entristece é porque nós estamos em um país que não valoriza muito o mérito da pessoa, mas valoriza muito os conchavos, os acordos, as trapaças, as tramas. Nós estamos em um país e vivemos numa realidade onde o que conta não é o mérito, é o famoso QI, quem indica. E assim nós vivemos achando que é melhor você ter um padrinho que seja do calibre grosso para te indicar para alguém, para te colocar numa boa empresa, para te dar um bom serviço, do que estudar e conquistar um bom lugar no mercado de trabalho. No fundo, todos nós somos como Tiago e João. Queremos levar a vida tirando vantagens a partir de coisas que fazemos. Eu vejo muito isso acontecer em relação aos padres, tipo assim, eu vou aproximar do padre, eu vou tentar fazer amizade com o padre, para que eu possa utilizar da minha amizade com o padre, para mostrar para a sociedade, para a minha família, a importância que eu tenho. Eu quero levar o padre lá em casa e mostrar para os meus irmãos, olha, eu consegui trazer o padre aqui em casa para almoçar. E eu vejo com frequência muitas pessoas querendo fazer cortesia para os outros com o chapéu do padre. Tudo isso são desdobramentos dessa realidade. De não querer conquistar um lugar, mas barganhar. Eu fico com tanto medo disso, meus irmãos, de nós estarmos vivendo uma fé de barganha, sabe? Eu quero uma graça, porque eu quero uma graça, então eu vou fazer uma boa oferta para a igreja. Eu estou precisando de uma ajuda de Deus, então eu vou começar a ir à missa todo domingo. Eu estou precisando que Deus cure o meu pai, então eu vou passar a rezar o texto todos os dias. E Jesus vem nos dizer através desse texto, não é com barganha que se conquista um bom lugar no céu, é com merecimento. Padre, e como eu posso me tornar merecedor de um bom lugar no céu? Como eu posso me tornar merecedor da graça de Deus? Como eu posso me tornar merecedor de que o Senhor conceda um milagre para mim? Jesus vem ensinar aqui nesse texto, através do cálice que você bebe. Padre, o cálice que eu bebo é o quê? É o sofrimento, pessoal. Veja, o que atrai a bênção para perto de nós, o que nos garante um bom lugar no céu, tem a ver com o sofrimento que vivemos na terra.
Ué, padre, então todo mundo que sofre vai ter um bom lugar no céu? Não é isso que eu estou dizendo. Porque não é o sofrer pelo sofrer. Tem gente que sofre, mas sofre reclamando. Tem gente que sofre, mas sofre revoltado, sofre descontando nos outros, sofre tentando terceirizar a culpa. Quantas pessoas você conhece que levam uma vida completamente destruída e dizem: hoje a minha vida está destruída por causa da minha mãe? Quantas mães você conhece que dizem: hoje a minha vida está destruída por causa dos meus filhos? Se eu não tivesse tido filhos, eu poderia ter estudado, eu poderia ter um emprego bom, eu poderia estar numa vida boa. Quantas mulheres você conhece que dizem assim: hoje a minha vida está arrasada por causa do homem com quem eu casei? Quantos maridos você conhece que dizem assim: hoje eu não consegui ser uma pessoa bem-sucedida por causa da minha esposa, ela não trabalha, ela não faz nada, sou eu que tenho que fazer tudo, só eu coloco dinheiro dentro de casa? Então a nossa tendência é procurar alguém como bode expiatório para jogar a culpa do nosso sofrimento. E esse tipo de sofrimento não é cálice que bebemos. O cálice que bebemos é um sofrimento que a gente encontra na nossa vida, que a gente sabe que a gente precisa passar e a gente decide beber, ou seja, a gente absorve aquele sofrimento sabendo que tudo aquilo vai passar. Então, para beber o cálice, você não pode ficar de cara fechada para os outros. Para beber o cálice do seu sofrimento, você não pode ficar o dia inteiro alegando, jogando na cara dos seus filhos, do seu marido, dos seus irmãos. Para beber o cálice, você não pode ficar levando para a sua empresa que você está sendo explorado, falando para o seu patrão que você é quem mais trabalha. O cálice é algo que você bebe por livre e espontânea vontade, não é a força, e que você bebe silenciosamente, sem ficar fazendo alarme, sem ficar publicando e sem ficar também fazendo propaganda. E você bebe com serenidade. Jesus, quando bebeu o cálice da cruz, responde para o Padre. Jesus subiu o monte do Calvário reclamando, sim ou não? Jesus subiu o monte do Calvário dizendo: a culpa é de vocês, viu? Eu estou carregando essa cruz aqui, mas ela não é minha não, essa cruz é de vocês, seu bando de imprestáveis, seus pecadores, vocês pecam e quem paga sou eu. Foi isso que Jesus fez? Jesus carregou a sua cruz reclamando, chorando, deprimido, querendo tirar a própria vida, dizendo que não sabia por que estava acontecendo aquilo com ele, não sabia por que ele estava sendo castigado, jogando a culpa em Deus, jogando a culpa em qualquer um. Foi isso que Jesus fez, pessoal? Ele carregou a sua cruz com serenidade, em silêncio. A própria Bíblia diz assim, como um cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. Está entendendo agora por que muitas pessoas não recebem a graça de Deus? Está entendendo agora por que muitas pessoas desperdiçam o merecimento até de alcançar um milagre? Porque não sabem beber o cálice do sofrimento. Reclamam demais. Dentro da igreja, e aqui agora eu quero falar de Glaucilândia. Às vezes eu acho que a culpa é até minha de não ter treinado as lideranças de Glaucilândia a beberem o cálice. Glaucilândia é uma cidade onde o padre tem que ter o máximo de cuidado com o que fala. Porque se o padre falar uma coisinha que a pessoa não entendeu, estou indo embora, padre, não volto mais.
desiste fácil. Quando vê o sofrimento chegar, quando vê a dificuldade aparecer, abandona o barco. Como você quer ter um bom lugar no céu? Como você quer ser merecedor da graça de Deus, se você não está disposto a passar pelo sofrimento? Porque veja, não sei quem foi que falou para as pessoas que quando você vem servir a Deus na igreja, você vai levar uma vida de sombra e água fresca. Você não vai enfrentar dificuldade. Quero falar para todos vocês que estão aqui, para todos vocês de Glaucilândia, assumir funções na igreja significa beber o cálice com Cristo. Imagina se eu, como padre, começasse a ter medo do sofrimento e começasse a fugir do sofrimento. Eu teria condição de ser padre, pessoal, sim ou não? Muitas igrejas já não tem mais pessoas para servir, para fazer leitura, para servir como ministro, porque as pessoas no mundo de hoje não querem o cálice do sofrimento. Elas querem apenas sentar num lugar de destaque na hora da glória. São pessoas que não querem a sexta-feira santa, elas querem apenas o domingo da ressurreição. E Jesus vem dizer para cada um de nós, não tem glória sem cruz, não tem vitória sem luta. Não dá para você viver numa igreja querendo que todo mundo te abrace e querendo que você não passe por nenhuma dificuldade. E a menor dificuldade que você passar já vai ser motivo para você querer ir embora, querer largar tudo e até parar de vir na missa. É preciso, católico, é preciso, cristão, é preciso você de Glaucilândia abrir sua mente para entender. O reino de Deus passa pelo cálice que bebemos. E não tem que beber o cálice com cara fechada, não. Eu acho engraçado que tem algumas pessoas, né, que às vezes estão bebendo um cálice, e aí o padre chega, e elas querem mostrar para o padre que estão bebendo um cálice amargo. O padre fala, bom dia. Ela olha para o padre e fala, que foi, gente? Tô bom não, tô bom com o senhor não. Assim nas nossas casas. Você está bebendo um cálice amargo no seu trabalho? Eu te pergunto, o que a sua esposa tem a ver com isso? Você está bebendo um cálice amargo em relação a um problema de saúde? O que seus filhos têm a ver com isso? Jesus não ficou descontando nos outros a dor que ele sentia ao tomar o cálice. Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe qual é a diferença nossa para os santos? A diferença nossa é que os santos passaram pelos sofrimentos e não correram. Sabe quando é que você vai estar preparado para ser santo? Sabe quando é que você vai estar num caminho de santidade? É quando você passar pelos sofrimentos da vida, e ao invés de ficar chorando, reclamando, indo para o boteco, se enchendo de remédio, você erguer a cabeça e dizer, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque a vitória de Deus não é dada para quem foge da cruz, para quem foge do cálice. Sabe quem é que foge da cruz? É o covarde. Sabe quem é que foge do cálice? É aquela pessoa que não tem autenticidade, que não sabe o que quer. Então eu quero falar para você, e que isso valha para a sua casa, valha para o seu trabalho, valha
para a sua posição na igreja, você que deseja ou que está servindo a igreja. É preciso aprender a beber o cálice. E eu lembro de um padre dizendo: é preciso beber o cálice até a borra. Você assumiu uma função na igreja, vai até o fim. Você assumiu um trabalho na sua empresa, vai até o fim. Você assumiu a missão na sua casa de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, vai até o fim, bebe esse cálice até a borra. Ai, padre, mais amarga, ai, padre, mais dói. Deixa doer. Jesus passou por muitas dores, Jesus chegou a morrer, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É Deus mostrando para nós: quem bebe o cálice até o fim pode sofrer, pode até morrer, mas alcançará a vitória. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, sofrer não é fácil. Não é fácil sofrer em relação a filhos, não é fácil sofrer em relação ao casamento, não é fácil sofrer dentro da igreja. Mas não tem outro caminho. Se nós desejamos um bom lugar no céu, é preciso beber o cálice. Não fuja do sofrimento. Quem foge do sofrimento, foge também da glória que vem depois dele. Beba o seu cálice, meu irmão. E quando você sentir que tudo está difícil, não significa que é hora de parar. Significa que é Deus testando a sua fé para saber se você é digno do lugar que Ele preparou para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.